Seja bem-vindo ao Pode Conectare. Esse é o nosso primeiro episódio. Estou muito feliz em criar mais esse canal para conversar sobre gestão e desenvolvimento. Eu me chamo Juliana Fabião, sou psicóloga, especialista em gestão de pessoas, liderança, estratégia de negócios, também psicoterapeuta cognitivo-comportamental e agora, nessa nova empreitada, estudante de neurociência, de comportamento, performance e resultados. Uma curiosa, gosto de ler, atuo há mais de 20 anos em empresas de pequeno, médio e grande porte, de Pelotas, região e também empresas nacionais. A ideia do Pode Conectare é de ser uma plataforma de conteúdo da Conectare. A minha empresa é especializada em gestão, em desenvolvimento, comportamento. Gosto muito dessas trocas e a ideia é que a gente possa utilizar esse espaço com amigos, colegas, profissionais da área para a discussão de temas. Teremos aqui episódios, temas que envolvam gestão de pessoas. Nessa temporada, eu trago alguns convidados para falar sobre um tema que eu gosto bastante, sobre lideranças. E por isso a minha convidada desse episódio de estreia não poderia deixar de ser outra, Andréia Mendonça. Andréia, quero que tu te apresentes, conte a tua história, né, para o pessoal que está nos ouvindo e vendo a partir das nossas plataformas. Então, hoje a ideia é batermos um papo, Andréia, sobre essa temática, né, atual, sempre muito atual. Com certeza. O papel das lideranças nas organizações, que é um tema que tem muita demanda, tem sido muito discutido. E eu te trago aqui para abrir esse episódio. Quero que tu te apresentes, conte a tua história, para que a gente possa fazer desse espaço aí uma troca legal de conhecimentos. Muito bem. Bom, eu quero agradecer, né? Primeiramente, estou muito honrada pelo convite, né? Ju, como intimamente, né, a gente acaba chamando. É muito bom estar aqui, né, contigo. Me sinto honrada pelo convite e falar desse tema principalmente, né, que é um tema que eu gosto, que é um tema que eu acabo também desenvolvendo bastante ao longo da minha carreira. E acho que a gente tem muito a contribuir com o que a gente vai bater de papo hoje aqui, né? Com certeza. Então, eu sou psicóloga de formação já há 23 anos, né? Trabalhando aí na área de gestão sempre. Fui buscar outras formações, né, Juliana, porque a gente necessita complementar esse nosso olhar sistêmico, Perfeito. esse nosso atendimento mais macro, né? Ter um entendimento um pouco mais integrativo, né, do ser. Então, eu fui buscar isso. Então, eu fui para a questão de especialização em dinâmica dos grupos. Eu também fui... Fundamental, né? Dinâmica de grupo, eu costumo dizer, porque as pessoas acham que dinâmica de grupo é fazer ali, né? Está muito associado a questões de recrutamento e seleção, mas dinâmica de grupo é o olhar. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Exato. Porque quando a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha para entender quem são aquelas pessoas que fazem parte de um grupo. E talvez esse tema, né, dinâmica de grupo, tenha um pouco de distorção, achando que são aquelas ações que a gente faz antes de um processo de recrutamento e seleção. Enfim, fala um pouquinho sobre isso, Andréia. Tá. Então, assim, a dinâmica de grupos, né, é fundamental, porque, para mim, me traz um olhar integrativo do ser que está na minha frente, que eu estou desenvolvendo algum trabalho. Então, eu olho para ele com os seus papéis diferentes, porque, às vezes, ele é um filho, às vezes, ele é um pai, às vezes, ele é um iniciante naquela carreira, às vezes, ele está se desafiando, né, numa carreira diferente do que foi a formação. Então, tem várias situações. Eu preciso olhar para tudo isso, porque tudo isso está no seu dia a dia, está na sua prática, né, dentro das empresas, dentro das corporações. Né? Ele traz as suas emoções, ele traz os seus sofrimentos, ele traz as suas dúvidas, suas perspectivas, né, sobre isso também, as suas expectativas sobre aquilo que ele está se permitindo. Então, a dinâmica de grupos é muito além do que aquelas práticas, às vezes, usadas para a gente fazer um levantamento dentro do processo de recrutamento e seleção. Perfeito. Ele é um olhar muito maior, mais amplo. E por que eu te provoquei? Porque falamos de pessoas, uma temática extremamente pertinente no mundo atual. E pessoas, né, trazem emoções, trazem comportamentos, e hoje a gente fala muito, né, das empresas humanizadas, da liderança humanizada, do que é genuinamente humano.
né? E esse papel hoje nas organizações, o papel que tu assume a partir desse olhar da dinâmica de grupo, traz isso, expande mais, né? Com esse certeza. entendimento do ser humano como um ser único, com suas adversidades, com suas vulnerabilidades, com seus anseios, expectativas. É muito maior, né? Com é muito certeza. mais complexo. Com certeza. E um outro desafio na minha carreira, né, também para complementar esse olhar, eu fui buscar algumas coisas de finanças, né? Então, assim, por quê? Porque aquele ser que está ali na nossa frente, que, né, os líderes também estão trabalhando, ele também tem a sua área financeira ali todo dia, né? Na entrega do seu trabalho, com a sua remuneração, com a sua expectativa de realização de sonhos. Então, como é que ele está lidando com isso também? E isso também acaba indo, as consequências positivas ou não, para dentro do local de trabalho. Então, também fui, né, nessa formação, nessa carreira, buscar tudo isso. Pessoal, né? A Andréia trabalha muito com a questão da, né, com a psicologia né, relacionada à educação financeira. Tu também tem um viés muito legal com o trabalho com mulheres. Isso. Né? Isso é importante falar, porque hoje não tem como a gente dissociar a vida pessoal com a nossa vida, né, dentro do ambiente organizacional. Com certeza. E a parte financeira faz parte também, né? E isso a gente vive todos os dias dentro das organizações. Exato. E aí, fala também um pouquinho sobre essa tua experiência atual, sobre essa tua especialização, que tu também educas, né? Tu faz um trabalho educativo. Exato. Então, eu fui, primeiramente, para o MBA, né, em gestão de negócios, para entender um pouco mais amplo, né? Não ficar só com aquele olhar da psicologia, né? Organizacional, clínica e tudo mais, mas fui para essa formação e junto, né? Além disso, a questão de finanças. E trabalhar com a educação financeira. Então, hoje também sou, né, uma especialista em educação financeira e vejo isso uma grande necessidade, tá, Juliana? Que até diria para as empresas, né, e os empresários e líderes que têm nos assistido, que é muito importante levar a educação financeira para dentro das empresas também, né? Te diria, e enquanto consultora, e tu sabes bem disso, uma das demandas é justamente essa. Sim. E vejo muitas organizações buscando parceiros, buscando pessoas que trabalhem com essa educação financeira, porque muitos não têm, né? Que vem, que a gente sabe lá da base, vem da experiência familiar, tendo essa necessidade de trabalhar isso dentro das organizações, porque afeta no sentido geral. E hoje a gente fala muito também em qualidade de vida, felicidade no trabalho, Sim. de estar presente. E a gente precisa mediar. E isso tudo faz parte. Então, fica aí também uma dica. Uma dica, uma dica importante, né? Mais um assunto para a gente trabalhar. Mais um assunto que vai dar outro e levar, podcast. Com certeza, e levar para os líderes também, né? Perfeito. Os líderes também trabalham com a questão financeira dos seus liderados. Seria importante eles terem, muito importante a gente trazer isso para a discussão. Verdade. Bem. E hoje, além dessa formação em dinâmica de grupo, em finanças, hoje o que tu estás? Fala um pouquinho, né? Do onde tu estás, qual é o teu propósito, o que tu estás, os teus desafios, que eu sei que são muitos, para que o pessoal que está nos assistindo hoje conheça um pouco mais da tua atividade profissional do dia a dia. Então, hoje eu sou, né, gestora de pessoas. Na verdade, eu sempre fui gestora de pessoas, né? Vamos fazer uma correção nisso. E de grandes empresas, que é importante a gente falar de empresas aqui da região. Então, assim, desde, né, de que me formei lá em 2000, na verdade, então já vão 23 anos de formação, sempre trabalhando com gestão de pessoas. Então, eu tive a oportunidade e o privilégio de passar por empresas maravilhosas, né? Muitas que eu guardo no meu coração até hoje, né? A nível nacional, né? Claro que aqui focada para o Rio Grande do Sul, mas a empresa Sicredi, né? Eu tive aqui da região o Grupo Buffon, né? Perfeito. Que é um grupo aí Rio Grande do Sul inteiro também. Mais ainda daqui da nossa região sul, né? Metade sul, o Grupo Guanabara, na parte lá dos veículos, né? Algumas indústrias. Eu costumo dizer, né, Juliana, assim, que eu tive o privilégio da vida e da minha carreira, né? De eu trabalhar a minha carreira de maneira que eu pudesse experimentar várias vivências diferentes. Perfeito. Então, assim, eu passei por vários segmentos. Então, segmento de financeiro, segmento de indústria, segmento de serviços, segmento de comércio, né? Segmento de educação também, né? Segmento de telecom, enfim. Então, assim, isso vai criando uma bagagem, mas tem algo que eu costumo dizer, né? Que é o único nas organizações
que são pessoas. Que diria que hoje que é o grande ativo do mundo, né? Por mais que a gente venha crescendo muito, né, nesse mundo dinâmico em termos de tecnologia, inteligência artificial, nós precisamos e aprendemos todo dia questões genuinamente humanas, né? E esse olhar da diversidade ajuda no dia a dia, né, Andréia? Com certeza. Sabe o que eu costumo dizer, Juliana? Isso é importante, inclusive, nós estamos falando, né? Iremos falar um pouco mais sobre gestores e líderes. Os líderes precisam ter repertório. Isso é uma dica importante. O que é o repertório? É o repertório do viver. Perfeito. Viver, né, situações diferentes, viver grupos diferentes, viver categorias diferentes, porque quanto maior for esse repertório do gestor, melhor, né, condições, ferramentas, meios de mais estar eu consigo atuando. Enfrentar. Exato. É um pouquinho da caixinha de ferramentas, né? Exato. A partir das vivências, eu vou formando a minha caixinha, eu costumo dizer isso, de ferramentas, para que em determinada situação eu olhe o que eu vou utilizar, como é que eu vou manejar com isso. Exato. Então, eu fui fazer meu repertório. Ótimo! Hoje a Andréia está à frente de um grande desafio. Isso, que eu tenho um carinho enorme também de participar e de te agradecer dessa troca. E por isso estamos aqui nesse primeiro episódio falando sobre liderança. Hoje a Andréia é coordenadora de gestão de pessoas da nossa grande empresa, Ozir, que hoje está em quantas cidades, Andréia? Porque vem crescendo tanto que eu tenho medo de dizer o número errado. Exato, né? Então, a Ozirnet, ela está hoje atuando em 35 cidades, né, daqui do Rio Grande do Sul. Então, é uma empresa bastante expressiva, com certeza, né? Muito renomada. Uma empresa nossa que a gente precisa também valorizar. Né, valorizar o que é nosso aqui da região. Exato. Né? Falamos aqui do Vinícius. Isso. E hoje com um número total de quantos colaboradores, Andréia? Estamos chegando a 600 colaboradores. 600 colaboradores. Número grande, desafios grandes. Então, em várias cidades diferentes, cidades diferentes, Juliana? que tem o regionalismo, né? Que isso também traz outros desafios, né, para os gestores. A questão da cultura, né, a questão desse regionalismo, a questão, muitas vezes, do que estávamos falando antes de recrutamento e seleção. De né? conseguirmos, né? E a gente sabe que é uma temática também desafiadora no mundo hoje, da gente conseguir trabalhar as diferentes gerações que estão, né? Falamos em torno de 5 gerações dentro de uma organização, dividindo esses espaços, com anseios e expectativas diferentes, né? Mas, enfim, eu quero iniciar, Andréia, nessa troca, e por isso tu estás aqui presente nesse primeiro episódio. Sei e aí participo desse desafio que é estar à frente do desenvolvimento de lideranças, lideranças, né, com diferentes gerações, com autonomias diferentes. E eu queria trazer, assim, antes de te fazer uma pergunta, fazer uma introdução, no sentido que a gente está num mundo de total transformação. Né? Existe um contínuo entre o presente e o futuro. Né? Tivemos agora aqui no Unatalks o Thiago Marques falando muito sobre presente e futuro. Existe um livro que é Gestão do Futuro, que é do Salib, se não me engano, que fala muito, e eu trago isso nos treinamentos sobre o Motor 1, que é o presente, de estarmos conectados com o presente agora, pensando na melhoria contínua, pensando nos processos, mas eu não posso deixar de olhar para o meu Motor 2, que é o futuro. Para onde isso está indo, até porque a gente sabe que nada mais é linear. Existe, né, um contínuo entre presente e futuro. O futuro vem com inovação. Se tratando de lideranças, eu tenho que estar transitando nesses dois mundos, construindo o futuro a partir desse presente, olhando, né, quais são as tendências, ampliando o meu repertório, ampliando a minha visão, porque isso impacta nas tomadas de decisões. Então, a gente vive hoje num cenário de muita mudança. Tivemos aí, não podemos deixar de falar, de um evento que aconteceu local, no estado do Rio Grande do Sul, onde fomos afetados, né? E isso impacta, né, diretamente, né, no trabalho do dia a dia. E aí te pergunto, né, e aí vem a grande pergunta, qual a grande importância para todos que nos ouvem, que nos assistem, do desenvolvimento de liderança, da importância de estarmos em constante, diria, movimento. Como é que tu enxergas? Quando a gente fala, né, Juliana, assim, o porquê as empresas precisam estar desenvolvendo líderes, né? Quando a gente vai para o porquê, nós estamos indo para o motivo, né?
Nós estamos indo para aquilo que é muito mais da razão, da parte racional disso. Ou seja, a empresa ela existe por quê? Porque ela precisa criar, né, e atender às necessidades de um público, né, de um consumidor, seja Perfeito. serviço, seja indústria, seja produto, o que for, né? E na medida que ela cria, que ela atende essa necessidade, obviamente ela vai ter o retorno com a sua lucratividade, com o seu reconhecimento, né? Com a sua consolidação no mercado onde ela se colocou. Muito bem, então por aí já seria assim, precisamos disso, precisamos de pessoas braço, né? Precisamos de braço para fazer isso funcionar e precisamos de penso. Muito, né? Então, muito penso. E aí está uma das razões ou um dos porquês, né, que as empresas precisam desenvolver constantemente seus líderes, né? Perfeito. Então, assim, uma empresa que deseja cada vez mais criar necessidades diferentes, atender necessidades desse, né, seu público e que ela queira se manter no mercado competitiva, com uma lucratividade por um longo tempo, ela precisa de pessoas que sejam os braços direitos e esquerdos, né, desse sonho, desse propósito, e ela precisa dessas pessoas com este penso estratégico, com esse penso sistêmico, com esse penso Seria macro, mais ou menos, né? eu costumo dizer hoje, o grande desafio, não sei se tu concordas, que visão e ação precisam caminhar juntos. Exato. Né? E isso desacomoda, porque não temos nada linear. E a gente precisa ampliar, fazer com que essas lideranças ampliem o repertório, olhe para o passado com o olhar da experiência, mas não com as referências, porque isso ainda acontece. Eu acho que é importante a gente olhar e colocar isso, né, para que os líderes, gestores, enfim, quem está à frente das organizações entendam que a gente olha para o passado querendo buscar referências do passado para tomar uma decisão de algo que já não faz mais sentido. Que com essa mudança muda comportamento, muda o cliente. Muda o time. Tudo, entendeu? Muda o time, muda a forma de tu decidir, Perfeito. muda a forma de tu olhar para aquele contexto, para aquela mesma situação que hoje se apresenta, que parece exatamente igual a uma situação do passado, mas que é outro formato, é uma outra geração que está à frente, diferente. é um outro cliente, é um outro desafio de mercado, de economia, de finanças, e que eu preciso olhar de uma outra forma e tomar outras decisões mais assertivas, né? E uma outra coisa, Juliana, assim, indo para o lado do para quê, vamos dizer, que daí vamos para a questão de propósito, né? À medida que a empresa tem um propósito, e todas elas têm, né? Que é o que nos leva adiante, né? Que é sem o que propósito, faz precisamos tu te falar. mover. E é importante tu falar sobre isso, porque a cultura organizacional, que envolve o propósito, é uma tarefa extremamente importante. O líder tem essa missão de todo dia estar trazendo isso, né, que o nosso propósito, o legado, aquilo que a gente vive na prática, o que é o que faz sentido, por algo muito maior, e é importante isso. Se a gente não tem clareza de qual é o propósito, para onde que a gente está indo, talvez as empresas vão sucumbir justamente porque hoje eu tenho que ter um propósito, algo que me faça diariamente estar em movimento, e os líderes precisam compartilhar isso diariamente. Exato. E nem sempre isso acontece, né? E, na verdade, assim, os líderes vão estar fazendo com que isso se mova nas equipes. Nas equipes, né? Perfeito. Porque é ele que vai estar fazendo esse movimento da equipe de entendimento, de conscientização, né? De fazer isso ser levado adiante, de ter um comprometimento, de ter uma responsabilidade, de ter uma entrega que condiz com o propósito, né? E tem que estar, e tem que fazer sentido. Tem que fazer e sentido. isso precisa estar presente, que envolve os valores da organização ao qual eu pertenço, tem que conversar com os meus valores, e o propósito ele tem que estar muito claro. Né? Então, isso é algo que diariamente isso precisa ser, né, transmitido e comunicado pelas lideranças. Exato. Então, assim, os líderes, na verdade, eles vão estar trabalhando com essas equipes para colocar em prática, para operacionalizar
tudo aquilo que se fala ali de estar à frente, de melhoria contínua, de ter lucratividade, de permanecer no mercado, de fazer boas entregas, de tudo. É um desafio, né? Ao mesmo de fazer tempo, esse propósito realmente acontecer no dia a dia. No dia a dia. E muitas vezes quebrar esse propósito em planos de ações. Isso. E esses planos de ações que podem e vão mudando constantemente, porque, na verdade, o mundo vem se transformando. E muitas vezes a gente tem que ter... Tu entendes que há uma necessidade de uma habilidade, uma adaptabilidade, talvez seria um conceito de nova inteligência, porque eu não posso resistir. Se eu resistir a essa mudança, eu posso fazer com que um time inteiro sucumba, que uma organização possa estar perdendo valor, possa estar perdendo resultado, e eu preciso estar o tempo inteiro tendo que ter essa flexibilidade e essa abertura. Tu percebes isso? Como é que tu vê? Até porque, Andréia, estamos falando de uma empresa também que trabalha com tecnologia. Sim. E a tecnologia é algo que está em constante mudança, movimento, enfim, num mundo globalizado. Hoje ninguém detém, né, o total conhecimento ou a patente de nada. E isso também faz com que eu precise transformar essas pessoas. Como é que isso? Como é que tu enxergas diante de uma empresa com quase 600 colaboradores, trabalhando com tecnologia, trabalhando também para um público hoje, a internet é fundamental, né? Com pessoas com gerações diferentes e fazendo esses movimentos. Eu imagino que o teu desafio seja grande. Sabe que uma das coisas que nós falamos, por exemplo, quando a gente olha para o cliente, é saber quem é o dono da conta e quem é o usuário. Isso faz uma diferença gritante na forma que a gente vai colocar o propósito no dia a dia, né, junto aos líderes e o próprio resultado, né, de todo esse trabalho. Então, nas equipes acontece da mesma maneira, né? Nós precisamos saber quem é aquele dono da conta e quem é aquele usuário que está ali no dia a dia fazendo aquele movimento de acontecer a cultura, de acontecer a comunicação, de acontecer o projeto, de desenvolver, de trazer resultado, de acontecer dentro do tempo, né? E isso precisa, mais ainda reforça, né, a primeira pergunta que a gente estava tratando, que é a questão de formar líderes, desenvolver líderes, né? Já se passou o tempo, se ainda alguém tem, né, alguns desses conceitos antigos, assim, que líder nasce pronto, né? Que isso é inato. Não, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Liderança é uma escolha. Exato, exato. Isso é muito importante, tá, Juliana? Muito importante, porque uma das coisas, por exemplo, que as empresas pecam em alguns momentos é fazer, né, uma ascensão, por exemplo, de um técnico. Perfeito. Né? Fala um pouquinho sobre isso, porque falamos muito em liderança, já é sabido que liderança é uma escolha, todos têm essa possibilidade, basta que eu queira me desenvolver. Mas, muitas vezes, o olhar da gestão, quem está lá na estrutura organizacional acima, não percebe. E, muitas vezes, quer promover um bom técnico, quer promover um colaborador que se destaca, mas não é o momento, não é uma escolha. Exato. E isso ainda precisamos falar. Né? O tal do óbvio que precisa ser dito. Mas ele é tão bom, ele é comprometido, ele entende a cultura, ele se faz presente, mas pode ser que ele queira ser um profissional técnico. E tá bem. E tá tudo certo. Ótimo, nós precisamos de profissionais técnicos também. Nós não precisamos ter 100% líderes. Todos né? líderes. Todos líderes, não tem, né? Hoje, por exemplo, na empresa, né, que eu estou atuando atualmente, nós temos em torno de 10% do quadro, né, efetivo que são líderes, né, são gestores. Mas é como a gente estava falando, isso é muito uma escolha. Então, assim, precisa ter a identificação. Perfeito. Após ter a identificação, precisa realmente entender esse perfil, quais são essas habilidades, quais são essas competências, né? A psicologia positiva fala muito disso, vamos, né? Isso, olhar, trazer, né? Perfeito, a felicidade. A felicidade, o bem-estar, o que faz sentido, de ser líder, né? Isso. Exato. Fazer sentido no meu momento atual. Isso eu acho que é muito importante o que tu está falando, porque a gente tem que sentir, já foi-se o tempo que trabalhar era algo, é um fardo, é ruim. Vamos falar de trabalho, falar de performance, falar de dia a dia com leveza. Exato. Né? E eu vejo que isso é um tema importante e vejo que as novas gerações vêm trazendo isso. Que talvez nós, mais sêniores, digamos assim, tenhamos que aprender. Trabalho tem que ser legal, trabalho tem que sim fazer com que me traga desenvolvimento.
qualidade, precisamos, nós, enquanto líderes, ser mediadores, porque Exato. precisamos sim, a vida precisa estar equilibrada, a vida pessoal com a minha vida profissional. Foi isso o tempo que, né, que se dizia que quem trabalhava 12, 14 horas era totalmente produtivo, era um excelente profissional. Isso já não é mais, foi, né? Já caiu, já está em desuso. Isso é demodê. Demodê, é boa. Vamos trazer uma palavra bem é antiga. Boa, é importante que a gente entenda, né? Porque eu ainda vejo demodê. algumas pessoas reprimidas em relação a isso. E é um papel da liderança, da gente olhar ali, dos líderes olhar, conhecerem os seus colaboradores, entenderem o que faz sentido para cada um, puxar o que há de melhor. Exato. Né? Aquelas soft skills, aquilo que realmente me traz leveza, o que tem de mais natural em mim, né? De olhar isso, promover dentro da equipe e não o contrário. Vamos desenvolver aquilo que é o teu ponto mais fraco. Não, aquilo tem que ser neutralizado. E aí, a partir das diferenças, a gente fortalece esses desequilíbrios. Eu quero te trazer uma outra questão que eu quero que tu fales bastante. Vamos lá. E que eu vejo que está presente. Vou falar um termozinho aqui em inglês, né, que até a gente chama em português de amplitude, né, da liderança, né, que é span of control. É isso, né? Span of control. Isso. E que a gente entende que os líderes eles têm uma capacidade, né, máxima, dependendo da autonomia, dependendo do grau de dificuldade das tarefas, em termos, quando a gente fala de liderança, é estar presente, é desenvolver, é ter uma comunicação assertiva, é poder, né, estar junto, né, mediando, né, situações de dificuldade. O líder ele tem que estar presente. Exato. E com essa amplitude de controle, e falando também de tecnologia, de times que trabalham, né, com metodologias ágeis, a gente sabe que existe um número limite, né? E eu percebo isso nas organizações e acredito que seja uma demanda do teu dia a dia de termos times que comportam em torno de 8 a 10 pessoas, porque o grau de complexidade daquela atividade demanda mais. Outros, talvez, um número maior de subordinados, mas é importante as organizações entenderem também qual é esse limite. Porque muitas vezes, nas minhas andanças de consultorias, eu vejo que não é suficiente. Bom, Juliana, tu fala de personalização, de estar presente, de acompanhar, de desenvolver, de conhecer. Eu não consigo entender um líder que não conhece os seus colaboradores, até para que a gente possa utilizar o gatilho da motivação, o que motiva em mim não é o que motiva no outro, feliz as diferenças. Mas isso também tem que ter um olhar sensível das organizações. Fala sobre isso, que eu sei que tu tens bastante expertise. Sim. E é um dos temas que eu trabalho bastante, né, com os gestores, com os líderes. E que bom que a gente traz isso para cá, né, para o bate-papo, porque realmente é algo que a gente não está muito habituado a ver atualmente nas empresas. E nós precisamos reforçar. Perfeito. Te diria um tema, gente, muito importante para ser discutido nas organizações. Exato. Então, assim, para quem né, desconhece, né, está ouvindo pela primeira vez... Fala da importância de como isso acontece, tá, Andréia? Porque talvez seja uma temática importante aí. Claro. Para que as organizações possam, talvez muitas não tenham ouvido até então, entender como eu implemento, o porquê, trazer isso para o dia a dia de uma forma que possa fazer sentido também. E trazer alívio para as lideranças, né? Com certeza. E conseguir desenvolver seus times. Então, assim, para quem está ouvindo, né, pela primeira vez esse termo Span of Control, hoje ele está sendo tratado, né? E eu o trato até mesmo como um indicador, tá? Perfeito. Então, assim, ele acaba se tornando um KPI lá dentro da empresa, né? Na parte de gestão, porque esse é um termo que ele vem da parte militar, tá? E ele surgiu no Reino Unido, lá em 1922, e de lá para cá ele tem sido bastante estudado pelos teóricos, ele tem sido bastante implementado nas empresas, né? Pelo mundo afora. E acaba que aqui, né, na nossa realidade, mais Rio Grande do Sul, mais aqui até mesmo na nossa cidade, eu vejo muito pouco ou quase, né, as empresas não tratando disso, tá? Não trabalhando
trabalhando especificamente por importante. não conhecer, por total não... desconhecimento, Exato. perfeito. E é importante aí tu abrir isso, porque Exato. talvez seja uma temática importante aí para quem está fazendo gestão, para quem está à frente, entender e buscar também um pouco mais desse conhecimento. Então, o que acontece? O Span of Control, né, ele, traduzindo, ele é a amplitude de controle daquela gestão. Então, é como se a gente pensasse assim, né, o quanto a minha mente, né, e os meus braços conseguem estar com uma equipe efetivamente, né, e de uma forma muito eficiente mesmo, tá? Então, isso já traz algumas situações para a gente parar e pensar, né? Os gestores, os CEOs, os donos de empresa, proprietários aí, precisam pensar nisso, né? Por quê? Quando a gente está falando de Span of Control, nós estamos falando de 3 pilares para a gente olhar para isso. Então, a gente está falando que todos nós, líderes, temos recursos finitos. Então, assim, não pense que nós somos, né, os super-heróis. O conceito que já caiu de super-homem e Mulher Maravilha, que eu costumo dizer, né? Que antigamente tinham que ter infinitas soft skills. E os líderes são a mesma coisa. Os líderes pouco tira a capa, né? Vamos tirar a capa, vamos olhar e dizer, não dá. Exato. Então, assim... Nós temos, né, recursos finitos. E quais são os principais recursos que um gestor precisa olhar que ele tem finito? Tempo. O gestor não tem 24 horas no dia, porque ele tem que ter tempo para si. E o recurso mais valioso desse mundo acelerado, né? Exato. Então, assim, a gente tem que olhar para isso. O Span of Control traz isso. Ele traz a questão de tempo, que é finito. Ele traz a questão de energia, porque o líder também tem uma finitude de energia à disposição de sua equipe, de seu trabalho, de sua gestão, da sua empresa, né? E a questão de atenção. Claro. Então, ele também tem uma finitude de atenção. No momento que a gente fala, né, de conversa no olho, de estar 100% presente ali com uma escuta ativa, isso tem limite. Diria de uma comunicação assertiva, né, Andréia? Com certeza. A gente fala tanto na questão de não ser violento, da escuta ativa, de estar presente, e aí é meio que na contramão. Será que a organização está dando esse espaço para a liderança conseguir, de fato, estar 100% presente naquela escuta do seu time, das suas dores individuais, enfim, porque não é matemático. Liderar pessoas não é algo tão simples. E é diferente quando tu tem uma complexidade. Aí o que mais vem para a gente olhar no Span of Control, né? A gente tem que olhar a complexidade daquele time, daqueles perfis que estão ali, da complexidade daquelas atividades, né? Daqueles projetos que eles estão envolvidos. Então, são vários fatores que a gente precisa considerar para entender se aquele número de gestor atende efetivamente o que se precisa. Então, existe, né, cientificamente registrado, analisado, né, estudado, o limite, considerando tempo, energia e a atenção, e considerando a complexidade dessas atividades e dos perfis das pessoas, né, o que a gente precisaria. Então, por exemplo, normalmente, né, um diretor, né, de uma empresa, ele poderá ter até 4 pessoas diretamente ligadas a ele, né? E aí, assim, a gente vai descendo a régua de gestão. Perfeito. Então, por exemplo, dificilmente, e eu já peguei empresas assim, tá? Dificilmente um grupo, né, de pessoas com um trabalho complexo de tecnologia, de sistemas diferentes, de lidar com clientes, né, de planilhas, de coisa muito burocrática ou muito banal, básica, básicas, né? Que não é banal, básica. Coisas mais operacionais, assim, mais de dica. Isso, né? Não tão automatizadas, enfim e tal. O que acontece? Um líder neste contexto, ele jamais vai conseguir ser um bom gestor de 100 pessoas. Impossível. É impossível, é impossível. Então, o Span of Control traz isso, né? Esse olhar da complexidade e esse olhar da finitude de recurso, para que realmente esse gestor possa estar ali sendo
um bom gestor para aquele grupo? Fazendo presente. aquilo que faz sentido de fato, que eu diria que... Tem um livro até que fala que a cultura é essencial. O que eu não posso delegar? O que de Exato. fato é a minha atribuição? E por isso que muitas vezes, e eu digo isso nos treinamentos, a gente consegue sim, né, trabalhar numa demanda de 6 a 8 horas, desde que também vai uma conscientização para os líderes e gestores que muitas vezes querem estar no operacional. Não estão executando aquilo que de fato deveriam estar, né? Aquela tarefa que é essencial, que eu não posso delegar, que realmente faz sentido dentro de uma dinâmica de estrutura organizacional. Exato. Também os dois lados. E uma outra coisa, André, importante, porque falamos muito também de tecnologia. Então, os squads, digamos assim, né? Os times de tecnologia, as metodologias ágeis. Hoje se fala num número, né? Porque são tarefas mais complexas, requer muitas vezes prazos, onde cada um tem seu papel nesses times, e falamos no número, se tem um número mais ou menos de 8 a 10 colaboradores, com no mínimo 5. Hoje, como é que tu percebes isso? Porque tu estás numa empresa que tem um setor de tecnologia, que possui times, olhando, né, trabalhando ali o dia a dia e também olhando o futuro, para que caminho está indo essa tecnologia. Como é que tu percebes esses times, especificamente, que trabalham com tecnologia? Faz sentido, não faz sentido, tamanho? Porque também não adianta hoje tu ter, né, um número também reduzido de colaboradores e muitos líderes. Às vezes acontece o inverso também. Sim. Então, como é que tu hoje percebes isso no dia a dia da tua, né, da organização que tu estás presente, também para dar para as empresas que trabalham com tecnologia essa dica? Isso foi uma das principais mudanças, né, e novidades, digamos assim, que a gente trouxe para dentro da empresa, tá? E isso faz muita diferença no acompanhamento desses times, no resultado desses times, na velocidade que esses times entregam. E uma coisa muito importante, que também quando nós estamos adequados com este número de pessoas, né, ao gestor, por exemplo, um líder que tem um nível, né, por exemplo, de hierarquia. Cada empresa tem a sua, mas digamos que a empresa comece com o primeiro nível de gestão, um líder de equipe. Pipeline da liderança, né? O líder de outros. Vamos lá, mais ou menos isso. Exato. Tá. Aí tem um líder, né, que ele não é líder de outros líderes, ele é um líder de equipe operacional. Então, assim, esse líder, muito provavelmente, ele vai ter ainda um papel operacional, mas vamos colocar uns 20, 80, pode ser? Pode ser. Né? Aí a gente tem um grau de entrega, a gente tem um grau de presença, a gente tem um grau de acompanhamento dessas tarefas, dessas atividades, né? De feedback. Então, a gente tem um mover desse gestor diferente se ele estiver com o grupo adequado, de 8 a 10 pessoas, do que se ele tiver 20, 30, 40 pessoas. É diferente. Não acontece. Não vai acontecer. Humanamente impossível. Exato. Até porque a gente tem que olhar essas trocas que isso gera. E sabe o que uma coisa que implica, Ju? Desculpa te... Não, perfeito. O que implica muito isso? Que parece assim, a gente está falando só de uma questão de indicadores, né? Uma questão de span of control, de um conceito, né? Sobre a questão de organização da pipeline, de liderança, ok. Isso vai implicar, sabe onde? Na segurança psicológica, na segurança emocional. Era o tema que eu ia entrar. Se fala muito de segurança psicológica. E quando falamos de segurança psicológica, temática pertinente, falado, mas talvez ainda, acho que os conceitos não estão bem claros. A segurança psicológica abrange uma série de conceitos, né? E eu diria, né, e gosto muito de falar, porque eu entendo que cada ser humano tem sua característica própria. E nós falamos muito de personalização. Quem é aquele colaborador? Quais são as necessidades? E eu estou dando espaço de fala num mundo que me exige inovação. Enquanto inovação, muitas vezes as pessoas imaginam que inovação seja o fim, mas é o meio, é aquela troca, é tentar mudar algo que não está dando certo. Falamos em criatividade, mas ainda temos conceitos que são contraditórios, porque a criatividade é quando eu tenho um espaço plural de trocas. Exato. E que eu, enquanto líder, dou esse espaço de fala sem a crítica. E com isso, né? E olha só
a relevância da liderança. Como é que tu percebes? E antes de entrar na segurança psicológica, eu queria te provocar num outro tema, que é a solidão dos líderes. No sentido do quê? Olha a responsabilidade, eu sou o guardião das informações, eu tenho confidencialidade, eu tenho que tomar decisões e muitas vezes tomar decisões por meio das pessoas, fazer, vamos falar aquele português, fazer com que os outros joguem, né? Exato. Atingir resultado, eu tenho uma liderança muitas vezes acima, eu tenho desafios e às vezes eu olho para o lado e tenho infinidade de questões que eu não tenho muito como trocar, que me são cobrados, mas esse é um tema que muitas vezes ninguém fala. E eu queria trazer uma pesquisa, porque tu me provocou a esse tema. Uma pesquisa de Harvard traz que 50% dos CEOs de diversos países do mundo sentem a solidão da liderança. Olha, né, que número, e a gente está falando de empresas de diferentes segmentos, com abordagens diferentes, e é um tema presente. Como é que tu enxergas? Sabe que a solidão é algo bastante importante sobre a saúde psicológica e emocional dentro das empresas hoje, né? E como tu disseste, não é falado, não é tratado. Por quê? Porque é sempre uma expectativa já imposta de que o líder é aquele que tem a capa, é aquele que não vai O que não sofrer. pode errar, tem todas as respostas. Exato, tem todas as respostas, ele não pode mostrar fragilidade, ele não pode sofrer, ele não pode ter o que a gente brinca, né, na psicologia, os 15 minutos de choro, né? O que Brené Brown fala de vulnerabilidade. Exato, exato. E sabe que eu tive há poucos dias atrás experiência com uma jovem, né, liderança, que ela é jovem de idade e ela está iniciando sua primeira liderança. A primeira né? liderança, perfeito. E aí uma das coisas muito gritante, né, nesse perfil dela era exatamente isso, assim, a questão de, mas como assim? Daí eu vou mostrar a nossa fragilidade? E eu perguntei, mas por que não? Qual o problema de mostrar a fragilidade? As né? vulnerabilidades. Aí vem uma questão... Ah, eu fico exposta? Sim, de mas... que maneira que vão lidar com isso. E um pouco que a gente vê de coisas que talvez lá atrás nos foram, que são bagagens que a gente vai trazendo muitas vezes, que é exigido uma determinada postura, que eu vejo, e que bom que hoje o mundo está falando disso. Sim. Que aí vem a questão da saúde mental. Eu sou vulnerável. Eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas ansiedades. E eu o mundo sou vem líder, quebrando. mas eu sou gente. Eu sinto, eu tenho medo, eu deprimo, eu tenho ansiedade. Eu tenho que gerir minhas emoções também, como líder, como gestor, entendeu? E tá tudo certo. E que né? bom, né? Que Exato. a gente pode falar de questões que são genuinamente humanas. E isso é importante até para quem nos ouve, nos escuta, os que gostam dessa temática, que estão à frente das organizações, criar esses espaços. Sim. E aí traz algo, Andréia, que eu vejo como fundamental, que é da espontaneidade. Exato. Eu poder ser quem eu sou, com as minhas características, digamos assim, com aquilo que me é natural, e que bom, mas o outro, meu colega, o meu par, as minhas lideranças, entendendo também que as diferenças elas podem se somar. No Sim. sentido, olha, Juliana, talvez tu seja boa na comunicação e na oratória. Em algo que te exige um pouco mais de organização, não é o teu ponto e está bem. Mas eu tenho esse lado fortalecido e a gente pode dar as mãos e trabalhar isso como uma força. Como é que tu enxergas? Porque é importante a gente falar sobre os dois lados, que são dicotômicos. Segurança psicológica e solidão da liderança. Como é que a gente faz com que isso... dentro, né? Esse líder que tem que trazer segurança psicológica, mas ele também é solitário. Acho que dentro das duas situações, né, existe a questão da espontaneidade, da questão de genuíno. Né? Eu acho que tu tens que trazer isso para o teu ambiente, né? E o líder, né, o gestor, ele tem que estar ciente de que em alguns momentos ele vai se expor, sim, e precisa se expor para permitir este ambiente mais seguro, às vezes até para a sua equipe. Perfeito. Na questão, né, emocional, psicológica, para que a sua equipe também se sinta confortável de. Então, isso é algo que a gente precisa estar propagando entre os líderes. Atento nos ambientes organizacionais. Sim. Que falam de confiança, Exato. mas não criam esse ambiente de confiança. Exato. Que qualquer relação é necessária. Tem que ser coerente.
né? A minha ação tem que ser coerente com a minha fala, né? E a solidão do líder muitas vezes mostra essa situação diferente, porque ele internamente está vivenciando conflito, ele está vivenciando dificuldade de tomar decisão, ele está solitário naquele caos, né, interno, e às vezes que a própria, né, organização, enfim, que ele está vivenciando um trabalho gera, mas daqui para fora ele tem que estar diferente, ele tem que estar com um sorriso no rosto. Tem que ressignificar muito rápido. Então, isto traz muito dessa solidão do gestor, dessa solidão do líder, né? E o líder, primeira coisa, ele precisa olhar para isso. Ele precisa saber que ele é real isso, é legítimo isto. E que faz parte. E faz parte. E aí vem um tema importante que entra em questão para se trabalhar, que é o autoconhecimento. Exato. Quem eu sou, porque eu me reconheço no outro. O outro, né, as diferenças do outro podem me gerar gatilhos. E como eu lido com essa emoção? Será que eu consigo conectar, ter uma agilidade emocional para lidar que aquilo do outro não é meu e que aquilo pode despertar, sim, em mim raiva, amor, emoção, de diversas formas, né? E eu queria te trazer uma questão aqui, até vou mostrar aqui pro pessoal, um livro, Organização Sem Medo. E como era um tema, né, que a gente ia discutir, eu trouxe aqui no capítulo 4, fala sobre a questão do silêncio perigoso. Né? E diz assim: trabalhamos e vivemos em comunidades laborais, onde não falar abertamente pode ser prejudicial à saúde humana. Somos seres sociais, precisamos nos comunicar. Falamos de comunicação não violenta, comunicação assertiva, todos esses conceitos, eles estão aí. Te pergunto, será que são praticados, Andréia? Gostaria que fosse, mas a realidade que a gente vivencia nas empresas, não. E vou te contar assim, há um tempo atrás eu vivenciei uma situação de gestores, né, onde não havia essa prática, certo? De não permitir, né? E aí esse silêncio vai se tornando muito destrutivo, né? O silêncio que adoece, né? Que adoece, exatamente. Aí o que acontece num determinado momento, numa reunião que era para outro fim, né? Uma outra situação de construção de um treinamento, dentro do planejamento estratégico, enfim, o que aconteceu? Gatilhou. E aí não gatilhou de um líder, gatilhou de 2, 3, de praticamente toda a sala que estava reunida. Que estava presente. Então, assim, o silêncio ali rompeu a porta, né? E aí a gente olha assim, poxa, será que se não tivesse trazido um ambiente para a fala, para a espontaneidade, né? Para sair da solidão, para dividir essa dor e esse sofrimento com um par ou com um acima, será que não teria sido diferente? Aquele momento que o foco era outro, né? E Perfeito. acabou vindo à tona, né? Todo aquele sofrimento, aquela solidão do gestor. Então, isso é muito importante. Por isso que isso, sim, é uma das coisas que a gente está falando aqui que deveria estar, né, no radar de todas as empresas, né, na prática de todas as empresas, no dia a dia, né? de provocar, né, programas, enfim, meios internos que possa se falar, né? Ou, né, não tem se dentro da empresa. E criar, né, eu digo, porque tudo a gente precisa ambientar, a questão da ambientação. Eu quero falar de saúde mental dentro das organizações. Criar espaços. A gente só muda uma realidade a partir de pequenas ações. E muitas vezes eu vejo que as organizações, os líderes querem uma mudança rápida. Não, é uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento. Antes não falávamos disso. Mas hoje, como é que eu faço isso dentro das organizações? Eu vejo muito as organizações muitas vezes não sabendo como fazer isso. Que dica tu daria para quem quer começar a abrir, né, espaço, e muitas vezes organizações que têm um perfil mais conservador, mas que está entendendo a necessidade, outras que são com perfis mais de vanguarda, digamos assim, mas que precisam também, necessitam desse espaço. Qual dica tu daria? Como é que eu dou esse primeiro passo? Como é que eu rompo essa barreira? Acho que são duas coisas, por exemplo, que seria já próxima, possível de acontecer. Por exemplo, externamente, tu ter, né, um mentor, né, tu ter uma empresa parceira que possa, porque às vezes a gente cria um grupo, né, de formação, de ouvidoria dos líderes
fora da empresa, e isso traz um benefício muito grande, porque aquele profissional que vai estar lá fora ouvindo, instruindo, desenvolvendo, ele vai, né, fazer com que essa mentalidade, com que esse silêncio seja rompido e que isso seja ressignificado e que essas emoções sejam tratadas de maneira adequada, né? E internamente, os CEOs ou outros líderes da empresa, eles podem criar, né? A gente já criou, né, em algumas empresas, o papo de gestão. Cria um papo de gestão. Que legal, um espaço. Cria um momento, né, de gestor para gestor, né, de poder estar ali conversando one-on-one, ou então um grupo, né, de gestores que possa ter papo de gestão. Trazer as necessidades, Exato. né? Abrir para Exato. fala sem a questão que muitas vezes nos ensinam do que é politicamente correto, do que não é. E hoje não tem certo e errado, tem aquilo que faça sentido. Exato. Eu quero te provocar, a gente já está se encaminhando para o final. Eu tenho 2 perguntas ainda para te fazer. A primeira delas, tu me conhece, tu sabe que eu gosto muito de trazer algumas frases, né, através das minhas leituras. Sim. E eu li algo, né, para trazer para esse nosso bate-papo que eu anotei aqui, que é de Simon Sinek, que trabalha Comece pelo Porquê, né? E ele traz que a solidão é o preço que muitos líderes pagam pelo privilégio de liderar. O que tu achas dessa frase? Privilégio de liderar, ok. Preço, A não solidão concordo. é o preço que muitos líderes pagam. Eu acho que faz parte, mas ela tem que ter uma medida, né? Ela não pode ser por longo tempo, ela tem que ser tratada, né? Nós, indivíduos, né, comuns, mortais, não líderes, a gente não vai tratar as nossas emoções, a gente não vai levar para uma terapia, né, para um acompanhamento. Por quê? Porque a gente não vai mantê-las negativas por muito tempo ou em sofrimento, a gente vai olhar para isso. Então, o preço, acho que não. O preço é tão bom de ser líder, né? É tão bom. A gente só precisa aprender a não estar só nessa liderança. Aprender a dividir. E é possível, é possível não viver a solidão de ser gestor. É possível. É uma escolha. É uma escolha. Andréia, se tem vários conceitos, né, sobre liderança, enfim, e autores e livros, enfim. Eu tenho uma frase, né, ela não é minha, né, nessas minhas leituras, não sei quem foi que escreveu, mas que eu acredito muito que eu trago, né, que aquele líder que lidera 2 pessoas da mesma forma, uma está perdendo. Com certeza. Qual é o teu conceito, assim, o que tu traria, assim, rapidamente, pensando, me veio isso agora, eu queria que tu trouxesse rapidamente para ti o que é a liderança, enfim, uma frasezinha. Perfeito, concordo plenamente, tá? Aquele líder que diz eu trato todos igualmente, esse líder, ele não está sendo um gestor. Ele pode estar sendo um líder. Gestor, ele não está sendo. Perfeito. Por quê? Um líder, tá? Ele não lidera resultados, planos, projetos, estratégias, né? Um líder, um gestor, ele cuida de gente, que aí coloca o projeto em prática, que aí faz o resultado. Das organizações. Então, assim, os gestores, eles não cuidam de resultado, eles cuidam de gente, eles cuidam de pessoas. Quando tiver mais clareza sobre isso, certamente eles vão ser menos, né, solitários, eles vão ser mais eficientes e os resultados das suas gestões vão ser mais assertivas, com certeza. Perfeito. E assim, tem uma frase aqui para a gente terminar e a conectar, e fala de conexão. Sim. Como é que um líder ele pode gerar conexão com a sua equipe? De que forma? Dá aí uma pincelada. Não gosto muito da palavra dica, mas a forma como tu percebe. Como que ele pode conectar, né, essas pessoas em prol de um propósito que é único, né? Que é lá a organização, o legado da organização, o que ele está colocando na prática. O que tu dirias? Eu vejo que o gestor ele vai conseguir se conectar melhor com as pessoas e com a equipe no momento que ele é verdadeiro, né? E verdadeiro em todos os sentidos, com os seus sentimentos, com as suas frustrações, né? Com os seus dias não muito bons também. Então, assim, a conexão ela precisa gerar sentido para ambas as partes. Ela precisa ser espontânea. Ela precisa criar um ambiente de segurança psicológica que a
gente fala, né? E um líder vai estar conectado no momento que ele se faz presente, que ele olha no olho, que ele ouve com atenção, que ele tem uma escuta realmente ativa, que ele dá feedback situacional constante, né, periódico, enfim, que ele está acompanhando verdadeiramente. E só faz isso se ele se expõe e se ele também se aproxima. Então, um gestor, ele precisa se aproximar, ele vai gerar conexão com aquele seu liderado no momento que ele se aproxima. E se aproximar não é chegar perto, ficar do lado e fazer cobranças, mas é se aproximar no sentido de conhecer, né? Então, quanto mais eu busco conhecer aquela pessoa que está na minha equipe, como ela pensa, como ela age, como ela funciona, como ela decide, quais são os seus gatilhos, né? Quais são as suas melhores habilidades, competências, como que eu posso, né, desenvolver cada vez mais isso, mais eu vou estar gerando conexão. Essa pessoa vai, com certeza, olhar para esse gestor de uma forma com mais segurança e com mais confiança. E confiança e verdade são duas coisas que tem que estar muito presente no gestor para ele gerar conexão. Andréia, muito bom. Quero agradecer a presença da Andréia aqui no nosso programa de estreia. Foi uma honra iniciar, tendo essa troca contigo, falando esses primeiro, né, vamos ter temporadas e falar de liderança é um tema muito gostoso. Quero agradecer a presença da Andréia e eu quero terminar. Eu quero dizer que foi muito rápido, tá? A gente costuma conversar mais. Muito assunto para trocar. Muito assunto, Andréia, né? tu convives com a Conectare e tu sabes que eu tenho, né, objetos que são afetivos. Sim. Eu gosto dessa troca. E no meu escritório eu tenho uma plaquinha que traz uma frase que para mim é muito significativa, que a vida é hoje. Qual seria a tua frase? Qual seria a tua plaquinha da estante da tua casa? Vida leve, plena e abundante. Muito bem. É isso que eu trabalho e vivencio todo dia e estimulo as pessoas a fazer. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Agradeço. Essa troca. Muito show. Obrigada. Antes, eu quero também trazer aqui algo, né, carinhoso, afetivo, que faz parte. Coisa boa. Eu entendo as relações a partir da espontaneidade e da afetividade, que é algo que vai falar um pouco desse projeto que é o Pode Conectare. Sabes e participas da vida da Conectare, sabe o quanto se faz presente o café, o docinho, o chocolate. Então, eu queria te trazer isso aqui. Ai, que delícia. Boas conexões no dia a dia, com muitos cafés. Que lindo. Com certeza. Vamos ter que fazer um brinde. Com certeza. Com essa caneca aqui especial, desse momento especial. Obrigada, Andréia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Obrigada, Juliana. Foi um prazeraço estar aqui. Prazer foi meu. Obrigada por fazer parte desse novo projeto. Uma honra. Muito obrigada. Obrigada. A Pode Conectare foi criado para trazer conteúdos relevantes, temas atuais e poder discutir sobre liderança, gestão de pessoas, sobre tudo que envolve comportamento e pessoas. Se você é líder, se você é gestor, se você é colaborador, ou um curioso da temática, convido vocês a nos acompanhar a partir dos nossos canais, que estarão disponíveis no YouTube e também no Spotify. Siga ali, @PodeConectare. Caso você ainda não siga a Conectare, te convido a nos seguir no Instagram, através do nosso @sou.conectare. Vamos compartilhar conhecimento, ali você vai encontrar o nosso dia a dia, as nossas crenças, um pouquinho mais sobre temas relevantes. Compartilhe. Obrigado pela sua presença e te encontro no novo episódio da Pode Conectare.